Olá pessoal, a paz a cada um de vocês. Bom dia ainda, né? Eu vou compartilhar agora com vocês um artigo que eu escrevi em 2016 a respeito do tema Não há salvação fora da Igreja Católica. Eu vou pegar aqui para mostrar para vocês. Esse documento aqui aparece invertido para vocês aí, mas esta é a Declaração Dominus Iesus, Congregação para a Doutrina da Fé, sobre a unicidade e universalidade salvífica de Jesus Cristo e da Igreja. Este documento foi escrito pelo cardeal Joseph Ratzinger, na época, durante o pontificado de João Paulo II, São João Paulo II. Eu escrevi um artigo a respeito disso porque eu me recordo muito bem do estardalhaço que foi na mídia, em alguns setores eclesiais, quando a igreja fez esta afirmação, né? Eu vou pegar do meu artigo, que está aqui aberto do meu lado, e começar a comentar a partir disso, né? Alguns diziam, quando essa Dominus Iesus foi escrita, que a igreja havia errado ao escrever esse documento num momento tão propício para o diálogo ecumênico. É um conceito bem fajuto do que é ecumenismo, diga-se de passagem, né? Outros começaram a dizer, né, os cristãos de outras tradições, e não somente cristãos, os judeus, os muçulmanos, começaram a se manifestar também a respeito desse documento. Os teólogos da libertação apelidaram o cardeal Ratzinger de exterminador Ratzinger. Viram no documento um freio ao progresso ecumênico da igreja. Os considerados tradicionalistas, e quando eu uso este termo tradicionalista, eu quero dizer o quê? Eu tenho um artigo chamado Sementes de Progressismo e Tradicionalismo na Renovação Carismática, e eu posiciono são categorias sociais, né? Então é muito triste você colocar categorias sociais no corpo de Cristo, mas elas nos ajudam a entender algumas tendências e correntes de pensamento. Quando eu falo tradicionalista, eu vou usar como exemplo o Concílio Vaticano II, tá? O conservador, vamos botar assim, é aquele que guarda a tradição e, seguindo o magistério da igreja, é capaz de torná-la presente no hoje, sempre aberto àquilo que o Espírito Santo inspira para a igreja nos dias de hoje. O progressista é aquele que joga fora a tradição, não quer nada com relação à tradição, porque a partir do Concílio Vaticano II nasceu a nova igreja, né? E o tradicionalista joga fora o Concílio Vaticano II para frente e fica só com o que aconteceu no passado. Estou sendo bem reducionista, bem simplório, mas é isso que eu quero dizer quando eu falo tradicionalista. Então, os tradicionalistas usaram Dominus Iesus para acabar com todo e qualquer vestígio de possibilidade de diálogo ecumênico entre cristãos e muito mais ainda até as possibilidades de diálogo interreligioso também foram destruídas, né? Então, dentro dessa ala tradicionalista, há, por mais incrível que isso possa parecer, comunidades de vida e aliança, fraternidades, grupos oriundos da renovação carismática e por aí vai. É interessante, né? Mas a renovação carismática católica é taxada de conservadora, quem diria, né? Entre os libertadores, né? Por sua firmeza na doutrina e na moral. Então, dentro dessa da renovação carismática católica, ou melhor, oriundos, né, inspirados dela, como a gente dizia, há aqueles que, a despeito da própria natureza do movimento carismático, que é ecumênico, a natureza ecumênica, usando a expressão do cardeal Suenens, tomam essa postura anti-ecumênica, contrária ao próprio ensinamento e desejo profundo da igreja, explicitado nos documentos Unitatis Redintegratio, Ut Unum Sint e afins,
as declarações conjuntas e por aí vai. Demonstram grande fidelidade ao que eles chamam de verdade católica, mas dilaceram o corpo de Cristo com seu cristianismo proselitista, dando suma importância a algumas peculiaridades da liturgia e, ao mesmo tempo, decepando e alimentando ódio contra os demais cristãos legitimamente batizados em nome da Santíssima Trindade. Então, são autênticos algozes, né, que espreitam os homens de Deus e procuram neles erros litúrgicos, né, a despeito dos frutos de santidade e salvação que muitos deles dão. Olha só, a Sagrada Liturgia merece todo o nosso cuidado, amor, esmero. Eu fui formado pelos padres legionários de Cristo por 8 anos, estudei línguas clássicas, aprendi a apreciar canto gregoriano, então eu amo a liturgia. Mas a principal característica, né, dos legionários mesmo, a despeito do que muitos pensam, não é o doentio comportamento farisaico, do rigor litúrgico ao extremo, mas a essência do carisma é a caridade cristã. Né? Eu aprendi que na Eucaristia a gente tem toda a igreja. Ferir a unidade da igreja, obstaculizar a plena comunhão da mesma é equivalente a desrespeitar o Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo na Eucaristia, ou seja, é sacrilégio. Eu estou lendo aqui para vocês e aí vou comentando. Vou até puxar aqui, porque se tiver alguma coisa, né? O Alan está escrevendo aí, a gente vai comentando. Então, o que eu vou falar aqui agora se destina a esclarecer essa afirmação, não é a salvação fora da Igreja Católica. E, de um modo especial, eu quero pensar nos carismáticos que estão nesse viés tradicionalista, antiecumênico e por aí vai. Primeira coisa que a gente vai entender juntos, então, vou explicar com as minhas palavras, é o que é a Igreja Católica. O capítulo 9 dos Atos Apóstolos, ele relata que havia um homem, por nome Saulo, se dirigindo a Damasco e ardendo em ódio contra a igreja. O Senhor Jesus o derrubou da sua, né, durante o caminho, interrogando a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E o Saulo indaga: mas quem és tu, Senhor? E ouve a seguinte resposta: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ora, irmão, Saulo não perseguia a pessoa de Jesus, que já havia ascendido ao céu, sentado à direita do Pai, mas sim ele perseguia quem? A igreja. A igreja. Jesus, então, faz Saulo, convertido em Paulo apóstolo, entender que ele, Jesus, é a igreja. Jesus estava dizendo a Saulo: eu sou a igreja a quem você persegue. O título desse primeiro tópico, né, o que é a Igreja Católica, é propositalmente impreciso da minha parte. Na língua portuguesa a gente usa o pronome relativo que para coisas e quem para pessoas. A igreja, na sua realidade espiritual, ela não é um que, mas um quem. A igreja é Jesus, usando esse termo no sentido análogo, né? Nós não somos tão somente a assembleia dos que seguem os ensinamentos de Jesus de Nazaré. Não, não, não. Nós somos o corpo de Jesus, enxertados nele pela graça do batismo sacramental. O Espírito que nos introduziu na vida divina é o Espírito do Filho unigênito que nos faz chamar Abba, Pai. Então, assim, a compreensão é tão interessante que aí o capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, escrita por esse Saulo convertido em Paulo apóstolo, trata justamente dessa grande verdade. A igreja não é uma associação, uma ONG ou um aglomerado de pessoas que acreditam nos mesmos artigos de fé, tão somente. Não, não. A igreja é o corpo de uma pessoa divina. Agora eu vou colocar as características desta igreja, né? Una, santa, católica, apostólica. São 4 adjetivos aí que definem muito bem a natureza, né, da igreja. Efésios 4:5 diz: sede um só corpo e um só espírito, assim como fostes chamados pela vocação a uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que atua acima de todos, por todos e em todos.
Só existe uma igreja, quando a gente fala que a igreja é una. Pois há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, portanto, há um único corpo. E os que recebem o batismo legitimamente são enxertados neste corpo. Jesus Cristo é a igreja. Portanto, sem a igreja, mistiti corporis Christi, não há salvação, pois o único caminho de salvação que nos foi revelado é o da incorporação dos fiéis no corpo de Cristo. Ou seja, o modus salvandi, o modo de salvar, revelado a nós é esse. Jesus nos enxerta nele, nos coloca para que a vida dele passe a ser a nossa vida, e assim nós recebemos a salvação. Então, ser salvo é ser um com Cristo. Ser salvo é ser de Cristo. Ser salvo é ser igreja. Ok? Esta igreja é santa, pois é corpo do Senhor. Então, a gente canta todos os domingos no hino Gloria in excelsis Deo, tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus altíssimos Jesus Cristo, né? Só vós sois o santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo. Somos batizados para a nossa salvação. A igreja, quando declara que alguém é santo, né, ela está dizendo, por sua autoridade de ligar e desligar, que esse alguém está na perfeita união com Jesus Cristo no céu. Ele é o único santo. Tu solus sanctus. E ser santo significa ser encontrado em união perfeitíssima com Ele. A pertença à igreja se faz mediante a entrada e a permanência no estado de graça. Todo pecado mortal opera uma excommunio, retira da comunhão. Sendo assim, o pecado não faz parte da igreja. A igreja não é pecadora. Antes, ela redime os pecadores. Os pecados cometidos por eclesiásticos não são pecados da igreja, porque ao pecar, número 1, a pessoa sai da comunhão. Coloca-se fora do corpo. Segundo, essa separação ocorrida no tempo, redundará na eterna excomunhão, caso a pessoa não retorne ao corpo de Cristo. Terceiro, tudo o que nós temos de bom foi a igreja que nos deu. Tudo que a igreja tem de mal nas páginas da sua história, fomos nós que demos a ela. Essa igreja é católica, pois o Senhor, desde o princípio, quando escolheu Abraão, formou para si a sua descendência, o seu povo escolhido, tinha o intuito de abençoar todas as nações da terra. Cumprindo a promessa escrita no livro do profeta Joel, derramou seu espírito sobre toda a carne. A experiência do apóstolo Pedro, né, na casa do centurião Cornélio, em Atos 10, foi, sem dúvida, um marco na compreensão da igreja como salvação do mundo inteiro. É uma das acepções da palavra católica, significa universal, né? Alcance para todos. Uma das consequências de afirmar que a igreja católica é essa. Ela é a salvação do mundo inteiro. A igreja, corpo de Jesus, é a salvação do mundo inteiro. O catecismo da igreja católica, sobre isso, ensina que cada homem será julgado por sua fidelidade à sua própria consciência, seja qual for a sua religião ou falta de religião. Deus o julgará de acordo com as suas obras. Consciência e obras. A salvação, contudo, ela só é possível aos homens por meio de Jesus Cristo. Se ele não tivesse nos redimido no leito da cruz, se ele não tivesse aberto as portas do céu, não haveria justiça alguma para homem algum. O desejo salvífico de Deus pode alcançar todos os homens de boa vontade, porque uma porta foi aberta nos céus. E esta porta se chama Jesus Cristo. E a pertença a Jesus Cristo constitui uma igreja. Ok?
A igreja considera isso possível, a salvação dos não batizados, acreditando na infinita graça de Deus. Ela crê que se esse alguém, tido como fiel à sua consciência, tivesse ouvido a boa nova de um modo convincente, certamente essa pessoa teria pedido batismo, né? Um julgamento que só Deus mesmo pode fazer. Nós não temos condições de julgar. Quantas pessoas espalhadas pelo mundo inteiro estão à espera, né, de um missionário que lhes anuncie a boa nova da salvação de um modo autêntico, né? Deus atua para além das fronteiras visíveis da igreja. Isso é o que fundamenta a possibilidade da conversão dos pecadores. Se não houvesse ação de Deus para além dos limites visíveis da igreja, as pessoas não se converteriam, né? Então, a nós foi revelado um caminho pelo qual importa que os homens sejam salvos. Deixá-los à mercê da sua própria natureza concupiscente é um gravíssimo pecado de omissão da igreja, né? A outra acepção da palavra católica é a de totalidade. Dizemos que a igreja é católica quando estão nela todos os meios de salvação revelados. A igreja é apostólica. Foi Jesus quem, dentre a multidão dos discípulos, escolheu 12 homens. Foi Jesus quem, olhando para Simão, deu-lhe o sobrenome Kefa, como bem recorda o evangelista João. Foi Jesus quem lhe disse: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja. Foi Jesus quem, ressuscitado, apareceu a Simão Pedro e lhe disse: apacenta minhas ovelhas. A igreja, corpo de Jesus Cristo, foi confiada aos apóstolos numa linha ininterrupta que perpassou os séculos, chegou até os nossos dias. A igreja esteve, está, estará sempre sobre a coluna dos apóstolos, que a mantém fiel ao depósito da fé. Portanto, a igreja é una, santa, católica e apostólica, corpo místico de Cristo, é sacramento de salvação para a humanidade inteira. Ok. A minha segunda pergunta agora é, a partir disso, quem pertence à Igreja Católica? Quem pertence à Igreja Católica? Vamos lá. Atos 2:39 diz: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos os que ouvirem de longe o apelo do Senhor nosso Deus. Olha que interessante. O Catecismo da Igreja Católica ensina que o sacramento do batismo nos insere no corpo místico de Cristo, motivo pelo qual nos tornamos filhos de Deus mediante a graça. Esse batismo tem um caráter indelével, no sentido de que é inapagável, né? Nem mesmo as chamas do fogo do inferno podem apagar a marca do batismo. Escuta lá. Todo cristão batizado é membro do corpo místico de Cristo. Não existem batismos e igrejas, mas um só batismo que nos insere no único corpo do Senhor. Portanto, todo cristão legitimamente batizado é membro da igreja una, santa, católica e apostólica, dado que não existem outras igrejas. A doutrina é muito clara. O corpo pode ser sectado. Ele pode ser dividido na sua realidade visível e institucional, mas a parte sectada, a parte dividida, não constitui outro corpo. Trata-se de um membro, né? Trata-se de uma divisão no corpo. Mas não é que agora nós temos dois corpos. Portanto, apesar de respeitarmos e denominarmos as comunidades cristãs como igrejas, no sentido etimológico de assembleia, né? A gente não quer, em momento algum, verdadeiramente dizer que elas constituem outro corpo. Escuta isso. Se as chamas do inferno, destinado aos condenados, não é capaz de retirar o selo batismal, quanto mais as diferenças doutrinárias, pecado dos homens, é capaz de apagar a graça que nos tornou membros de um único corpo em Cristo Jesus. Todos os cristãos, ditos evangélicos, ortodoxos, judeus messiânicos, aceitando ou não
uma vez que receberam o batismo em nome da Santíssima Trindade, desejando realizar aquilo que a igreja realiza, foram enxertados na igreja una, santa, católica e apostólica, através da qual receberão a salvação de Cristo, de acordo com as suas obras, que necessitam ser condizentes com a sua fé. E você, católico, por mais que você faça bico e birra, você vai ter que entender que todos os batizados são membros desta igreja. Ponto. Isso precisa ficar muito claro. Muito claro. O Espírito Santo nos é conferido pelo batismo. Ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor se não for pela ação do Espírito Santo. Se isso é verdade a respeito de confessar, o que dizer dar a vida, derramar o sangue, martírio? Cristãos das mais diversas tradições têm derramado o seu sangue por causa de Cristo, o que testifica que são templos do Espírito Santo. O que testifica que o Espírito que habita em nós é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, que vai vivificar os nossos corpos por uma comum ressurreição. Nós temos a manifestação dos filhos de Deus. O Espírito Santo está dizendo Abá, Pai, na boca de todos estes cristãos, demonstrando que nós somos membros do único e mesmo corpo. O Papa João Paulo II escreveu uma encíclica chamada Veritatis Splendor, né, onde ele fala do grandioso esplendor da verdade, que é o próprio Cristo. O Catecismo da Igreja Católica ensina que Cristo Jesus é a imagem de Deus, imago Dei. E quando o livro do Gênesis ensina que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, a gente deve saber que, pela onisciência de Deus, ele nos fez para que fôssemos semelhantes a seu Filho unigênito, para que fôssemos a sua imagem e semelhança. Nós encontramos em todo o gênero humano e em todas as culturas traços de Deus. Embora o pecado original tenha corrompido a consciência humana, sabemos que ficaram os resquícios desta imagem e semelhança. Olha que interessante. São Justino Mártir, convertido nos primeiríssimos séculos, ele era filósofo. Ele afirma ter encontrado em Jesus Cristo a plenitude, a resposta de todo o pensamento dos filósofos. É São Justino quem vai falar para a gente sobre as sementes do verbo, né, presentes em todas as culturas e em todo o ser humano. Mas ainda dizemos que todos os seres, isso, né, quando a gente estuda a metafísica, a gente fala do unum, bonum, pulcrum, verum, né? A unicidade, a bondade, a verdade, a beleza, né, de todos os seres. Jesus Cristo, o Senhor do universo, é a completude de toda a criação. Mas, enfim, é muita filosofia, né? Os elementos de verdade existentes nas mais diversas culturas e religiões podem ser reconhecidas como verdades porque, nestes pontos específicos, expressam o que a igreja expressa. O nosso parâmetro da verdade é a revelação. Quando a gente encontra coisas que condizem com a revelação, nós podemos dizer isso é verdade. Bom, esse aspecto é verdadeiro. Isso que Aristóteles falou condiz. Então, é bem-vindo. Né? Isso possibilitou a escolástica, isso possibilitou a Suma Teológica Santo Tomás de Aquino, porque Aristóteles era um pagão, mas diversas coisas que Aristóteles falava, nós podemos dizer, opa, Aristóteles tem razão. Então, na sabedoria da igreja, nós conseguimos reconhecer as sementes do verbo onde elas estão. Certo. A Igreja Católica tem plena autoridade para dialogar com todo homem, de qualquer cultura e religião, com a consciência de que ela serve, ela custodia a verdade. Se a Igreja Católica diz que Jesus Cristo é Deus, e um judeu messiânico disser Jesus Cristo é Deus, e ele diz, não são duas verdades. Trata-se de uma mesma e única verdade, né? E aí, a partir disso, nós podemos estabelecer um patrimônio comum, dizer temos comunhão nisso. Se um evangélico está dizendo que Jesus Cristo é Deus, e no católico está dizendo que Jesus Cristo é Deus, não são duas verdades. É uma única e mesma verdade que nós temos comunhão nisso.
Sobre as denominações que batizam só no nome de Jesus, nesse caso o batismo é válido? Não, não é. O batismo é válido em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com o desejo de fazer aquilo que a igreja faz. Comunicar a filiação divina. Então, toda verdade custodiada pela igreja, seja qual for a natureza dessa verdade, ela é custodiada, ela é reconhecida pela igreja. São Justino chegou a, entre aspas, canonizar o filósofo Sócrates, né? Ele tem um momento que ele exclama Sócrates, ora pro nobis, pelo fato do filósofo ter dado testemunho daquilo que era verdadeiro, inclusive morrer pela verdade. Por que será que existem vários tipos de ritos litúrgicos na Santa Igreja? Porque ela não tem medo de dialogar com as mais variadas culturas. Ela não tem medo de incorporar no seu modo de celebrar elementos das culturas dos povos, desde que esses elementos não neguem ou não venham a ferir qualquer verdade da fé ou o sentido daquilo que a gente celebra, né? Porque ela consegue enxergar Cristo à plenitude de tudo isso. Sobre o esplendor da verdade, o Santo Tomás de Aquino disse: a verdade é sempre inspirada pelo Espírito Santo, vinda de quem venha. Olha a sabedoria da coisa, né? O verdadeiro e único batismo é trinitário. Reverendo Jonatas Bragato, alegria tê-lo aqui, irmão. Uma alegria. Há um acontecimento muito interessante no Evangelho que nos esclarece algo sobre o esplendor da verdade, que eu estou querendo colocar aqui. Jesus, ele estava expulsando os demônios e ao avistá-lo, esses demônios começaram a gritar que ele era o Filho do Deus vivo. Lembra disso? Eu pergunto para você, essa afirmação dita por demônios, ela é verdadeira? Resposta, sim, ela é. O fato dela ter sido dita por demônios não diminuiu nem comprometeu a verdade. Porque ela, a verdade, independe da boca de quem fala. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, compreendendo a grandiosidade da Igreja Católica, seu esplendor, é que nós dizemos toda e qualquer verdade professada por qualquer denominação cristã o é, porque condiz com o depósito da fé da Igreja, constituindo, como afirma Unitatis Redintegratio, um patrimônio comum. E se pertence ao depósito da fé, se é patrimônio comum, esta verdade é nossa. Custodiada pela Igreja do Senhor, tudo que for extraído das Sagradas Escrituras pertence à Igreja, então nós temos comunhão nisso. E aí, algumas afirmações, né? Algumas afirmações. No céu, só há católicos? Resposta, sim. Porque todos os batizados, salvos, pertencem ao corpo de Cristo, que é sacramento universal da salvação. A palavra universal é católico, né? Universal da salvação. Não há salvação fora da Igreja Católica? Resposta, não há. Cristo, quando nos salva, ele nos enxerta no seu corpo, nós começamos a pertencer à sua igreja. Isso exclui a todos que nessa vida não pertenceram a uma paróquia, a uma comunidade católica específica? Resposta, não! Não, não, não. Usando categorias da filosofia, vai. Aristotélico tomista. Se eu falar besteira, Padre Ricardo Pioner me ajuda. A gente poderia dizer, olha só, para entrar no céu, o caminho que nos foi revelado é a pessoa sendo batizada. Né? Recebeu o batismo legítimo, enquanto ela milita aqui nessa terra, o batismo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Ok? Isso eu vou dizer, esse é o batismo em ato. A pessoa recebeu. Eu ousaria dizer que nós poderíamos considerar por um instante a possibilidade de um batismo em potência,
naquelas pessoas que serão salvas pela misericórdia de Deus, né? Quando Deus, na sua onisciência, perscruta tudo e sabe, e diz assim, se esta pessoa tivesse conhecido o Evangelho, teria pedido o batismo, vivido de acordo com ele. Mas isso é um juízo que compete única e exclusivamente a Deus. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, a porta para entrar no céu é Cristo. Passar por Cristo significa ser batizado nele, entrar no corpo. E todos os que vão fazer isso, ou foram batizados em ato, ou Deus, que vai julgar a consciência e vai julgar as obras, diz, esta pessoa foi um homem de boa vontade, se tivesse recebido, se tivesse ouvido o Evangelho, teria sido batizada, e Deus pode salvar. É aquilo que a gente estava falando, a ação do Espírito Santo para além dos limites visíveis da igreja, o que possibilita que as pessoas se convertam. Se com o auxílio da graça o caminhar nessa terra é uma milícia, o que dizer daqueles que caminham sem graça? Sem a graça. O empenho pela salvação dos homens é imperioso para a igreja, porque à mercê das suas próprias paixões é muito difícil que o homem seja reto, que o homem consiga ter uma vida condizente. Então, independente disso, enfim, sem passar pela porta não se pode entrar na vida eterna. Desse modo, eu gosto de pedir aos santos que contemplam o Senhor na glória, para que orem por nós na igreja militante, a fim de que alcancemos na terra a unidade que eles alcançaram no céu. Eu gosto de pensar que os mártires que confessaram Jesus até o derramamento do seu sangue, embora tivessem congregado em diferentes comunidades nesta terra, porque há mártires ortodoxos, há mártires judeus messiânicos, há mártires evangélico-protestantes. Então, eles receberam o perdão dos seus pecados, alcançaram plena comunhão nos céus, derramaram o sangue por causa de nosso Senhor. Eu gosto de pedir a eles para que eles intercedam para que nós sejamos um e o mundo creia. Ai, ai. Renovação carismática católica e o cunho ecumênico, então. Após o surgimento da renovação carismática católica, no final da década de 60, o Pontifício Conselho para a Unidade dos Cristãos iniciou em 72 o diálogo com alguns líderes do pentecostalismo clássico. O monge estadunidense, o monge beneditino Dom Killian MacDonald e o pastor sul-africano David Du Plessis, que participou do Concílio Vaticano II, como observador, eles encabeçaram esse diálogo, esses dois. Os primeiros dois documentos, marcando as duas primeiras fases do diálogo, foram publicados em 77 e depois em 84, respectivamente. O primeiro documento tratou sobre o batismo no Espírito Santo e a iniciação cristã, relação entre escritura e tradição, pessoa, dons e carismas. O segundo documento sobre a fé, a experiência religiosa e o falar em línguas, o papel de Maria. Olha que interessante. O terceiro documento, em 1990, intitulou-se Perspectivas sobre a Koinonia. A quarta fase do diálogo tratou o tema da evangelização, proselitismo e testemunho comum. O documento foi publicado em 97. O documento da quinta fase, Tornar-se Cristão, Inspirações da Escritura e dos textos da patrística com algumas reflexões contemporâneas, foi publicado em 2006. O último documento publicado, da sexta fase, intitula-se Não Contristeis ao Espírito, os carismas na vida e missão da igreja. Essa frente de diálogo é marcadamente teológica. O documento da quinta fase é o meu predileto. Ao tratar sobre a iniciação cristã, abordou o tema do sacramento do batismo, da confirmação, da Eucaristia. Uma vez que há uma base sólida de diálogo, que parte do nosso patrimônio comum, é possível dar passos como esses, de começar a falar da iniciação cristã, enfim, dos sacramentos, confirmação, tudo isso. Nessa instância,
pessoas preparadas possuem total liberdade para exposição teológica. Há também uma outra frente ecumênica voltada para a ação caritativa, social, política. Cristãos têm se unido para cooperar mutuamente e fazer frente à pobreza, à corrupção, aos novos desafios morais que atentam contra a família, contra a vida, por aí vai. E existe também uma frente ecumênica voltada para aquilo que o Papa Francisco tem chamado de ecumenismo espiritual, né? João Paulo II já tinha usado esse termo, de cunho celebrativo e oracional. Desse surgimento, né, desde o surgimento da renovação carismática católica, essa experiência ecumênica com irmãos oriundos das diversas expressões do movimento carismático e pentecostal acontece e marca profundamente a identidade e a natureza dessas expressões eclesiais. No dia 1º de junho de 2014, o Papa Francisco disse para os carismáticos, vou ler, diz assim, ó: pediram-me que dissesse à renovação o que o Papa espera de vós. Que deis um testemunho de ecumenismo espiritual com todos os irmãos e irmãs de outras igrejas e comunidades cristãs que creem em Jesus como Senhor e Salvador. Que permaneçais unidos no amor que o Senhor Jesus pede a nós por todos os homens e na oração ao Espírito Santo para alcançar esta unidade necessária para a evangelização em nome de Jesus. Recordai, a renovação carismática é ecumênica por sua própria natureza. A renovação carismática rejubila-se por aquilo que o Espírito Santo realiza nas outras igrejas. Então, estou terminando já. De fato, a origem mesma da renovação carismática se deve a um mútuo enriquecimento entre católicos e evangélicos no final do ano de 1965, 66, até o início de 67. O encontro conhecido historicamente como Duquesne Weekend foi precedido, permeado e sucedido por experiências desse ecumenismo espiritual. Tanto na Universidade de Notre Dame quanto em Michigan, os grupos, as comunidades nascidas eram comumente frequentadas por católicos e evangélicos. Agora vou contar umas coisas para vocês. Em 74, nasceu na Geórgia a Aleluia Community, católicos e evangélicos vivendo numa diversidade reconciliada. Depois ortodoxos e judeus messiânicos. Receberam a inspiração de venderem suas propriedades e na cidade de Augusta começaram a construir suas casas, constituindo todo um bairro, muito semelhante às experiências das Mariápolis folclorinas, né? Lá você vai lá e você vê a Faith Village, na cidade de Augusta, na Geórgia. Em 1977, na cidade do Kansas, 50 mil pessoas lotaram o estádio municipal com cristãos oriundos de diversas comunidades, com a presença do cardeal Leon Joseph Swenens e muitos outros líderes católicos. Na Europa surgiu Kairos, nos Estados Unidos e Canadá, United in Christ. Na Argentina e no Chile, Creces, Comunión Renovada de Evangélicos e Católicos en el Espírito Santo. No Brasil, há diversas iniciativas da mesma natureza e todas elas com as mesmas características, católicos e evangélicos celebrando e orando juntos. Eu cito de modo especial Em Cristo e Missão Somos Um. Todas essas iniciativas mencionadas até aqui, né, são conhecidas, apoiadas tanto pelo Santo Padre quanto pelos dicastérios e por aí vai. Todas elas possuem acompanhamento das conferências episcopais. Cada uma dessas frentes ecumênicas possui métodos e fins diferentes, né? E respeita campos de atuação umas das outras. Assuntos teológicos abordando nosso patrimônio comum e a partir dele as nossas diferenças. Existe uma frente própria para isso, encabeçada pelo Vaticano. Assuntos caritativos, sociais e políticos, existem muitos projetos bons e válidos. Ecumenismo espiritual, existem plataformas sérias acompanhadas pelos bispos. Conclusão. A nossa maior certeza e alegria é que, debaixo do céu, nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devamos ser salvos, que não seja o nome de Jesus Cristo, cujo corpo é a Igreja Una, Santa, Católica, Apostólica. Na Sagrada Escritura está presente o Christus totus, o Cristo todo, na Sagrada Eucaristia. Está presente o Christus totus, como reafirmou o Papa São João Paulo II na sua encíclica Ecclesia de Eucaristia, ou Ecclesia de Eucaristia, né, no latim.
Na Eucaristia a gente recebe o corpo do Senhor Jesus Cristo, nós recebemos a igreja. Tomar uma postura semelhante, né, arredia aos irmãos de outras tradições, dedicando-nos a agredir uns aos outros, é no mínimo um pecado contra o corpo de Cristo. Também é ofensa à Santa Mãe de Deus, que gerou em seu ventre a igreja, Jesus, e que é mãe de todos os cristãos, aceitando eles ou não. Pois o fato de sectarmos o corpo de seu Filho Jesus e de semearmos ódio pelos nossos irmãos que não comungam da totalidade da fé, mas que são de fato filhos, é agravo ao Imaculado Coração. Que todos sejam um, assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que também eles estejam em nós e o mundo creia que tu me enviastes. João 17, 21. O mundo não tem crido, porque nós dividimos a igreja. Senhor, perdoa-nos e derrama teu Santo Espírito, a fim de que a verdade liberte a todos. Meus irmãos, com isso eu concluo a nossa conversa. Ficou dúvida daquilo que eu quis partilhar aqui? Eu vou deixar isso aí para o pessoal poder assistir, mas essa é a partilha que eu gostaria de fazer, tá? Deixa eu ver aqui. Além da fé em Jesus Cristo, como Deus e Senhor, Redentor e único Salvador, é importante ressaltar que o credo católico é o mesmo, sem mudar. Quando a gente fala do mundo evangélico protestante, a maioria das pessoas que falam sobre isso no Brasil, os apologistas, eles são rasos, superficiais. João Paulo II, né, na encíclica Que Todos Sejam Um, ele diz que é muito necessário que as pessoas que vão se devotar de modo especial a estabelecer o diálogo, que eles conheçam, estudem a fundo as comunidades, as outras tradições, para não falar besteira, né? Imagina, entre um anglicano e um neopentecostal existe um abismo. Um abismo. Entende? São dois mundos completamente diferentes. Só que as pessoas, quando querem falar a respeito do protestante, colocam todo mundo num balaio só. E isso é ridículo. Isso é terrível. Terrível. Né? Então, assim, quando a gente parar de ser tão simplório e começar a olhar as coisas com um pouco mais de profundidade, talvez a gente mude um pouco a nossa conversa. Beleza, meus irmãos? Um abraço a todos. A paz. Tchau, tchau.